em meio à palavra que o Senhor tem para a tua igreja, Pai. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Não preciso nem dizer que é um grande prazer, uma grande alegria, uma grande honra estar aqui ministrando nesse púlpito que me honrou no momento, no tempo de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu já peço para você abrir sua Bíblia no primeiro livro histórico. Quem sabe qual é o primeiro livro histórico? Que vem logo depois do Pentateuco. Pode falar. Josué. É o primeiro dos livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, aí depois Samuel. São chamados livros históricos. Se puder colocar na NAA, na versão NAA, facilita, porque é a minha. E antes, eu vou cantar uma canção que o Senhor me deu. Essa canção está no meu primeiro álbum. Foi uma palavra que Deus me deu na época. Dentre outras que se transformaram em canções, essa tem algo especial. E se você crê ainda no ministério profético para os nossos dias, como foi dito aqui na escola bíblica, que você receba como palavra profética para a tua vida. E eu quero dizer também que o Senhor me colocou no meu coração antes de pregar a palavra, para você não temer, porque tudo faz parte do plano de Deus para a tua vida. Ainda que você não entenda o que está acontecendo, mais adiante tudo vai se ajeitar. Você vai entender, Deus continua no controle da tua vida, Ele tem promessas para você e no tempo certo Ele vai cumprir. É o que diz esse louvor. Não sei se vai conseguir colocar. Espera em mim Receba essa palavra no teu coração e anime o teu coração. Amém? Pode aumentar um pouquinho. Ai. Receba esse susto também, para a gente despertar. Glória a Deus. Te tomei pela mão, passei a dirigir os teus passos, mas às vezes teu coração não entende os rumos que eu traço. Queres escolher um caminho que pareça bom aos teus olhos, mas fui eu quem fiz a promessa e te mostrarei o tempo de alcançar. Calma, espere em mim, teu direito resplandecerá como o sol ao meio-dia. Lembra, eu te chamei, sou fiel para te capacitar. Cumprirei minha palavra. O Senhor diz isso para nós ainda hoje. Calma, espera em mim. Fui eu que fiz a promessa e eu que mostrarei o tempo de alcançar. Nada está fora do controle. Descansa. Queres escolher um caminho
que pareça bom aos teus olhos. Mas fui eu quem fiz a promessa e te mostrarei o tempo de alcançar. Calma, espere em mim, diz o Senhor, teu direito resplandecerá como o sol ao meio-dia. Lembra, eu te chamei, sou fiel para te capacitar, cumprirei minha palavra. Calma, espere em mim, teu direito resplandecerá como o sol ao meio-dia. Lembra, eu te chamei, sou fiel para te capacitar, cumprirei minha palavra. Aleluia, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor, a ministração da palavra. Toma em tuas mãos cada vida que está aqui, cada coração, Senhor. Que a tua vontade seja feita neste lugar. Que o Senhor possa remover a terra do coração, Senhor, e nivelar a vida de cada um, Senhor. Que cada um possa descansar em Ti e receber a palavra, porque as promessas do Senhor se cumprirão. Amém? Todos podem dizer amém, glória a Deus. Eu vou pedir uma coisa que eu nunca pedi, né? Se vocês não se incomodarem, mas em reverência à palavra de Deus, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé para nós lermos Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Obrigada. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos hereus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? A igreja pode sentar. Palavra tremenda, né, que o Senhor ministrou a Josué. Deus deu a terra a Abraão. Nós vemos isso lá no livro de Gênesis. Mas Abraão não tomou posse da terra. Deus deu a terra a Abraão e aos seus descendentes.
E você pode conferir isso em Gênesis 15, do 13 ao 18, e o 17, 8. No entanto, os descendentes, a terra ficou para os descendentes de Abraão, mas Abraão recebeu a promessa, a ele e aos seus descendentes. Em Gênesis 17, 8 diz, naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Né? Nós vemos... E o que acontece depois? E Deus também falou que a sua descendência seria escravizada por 400 anos, e realmente aconteceu. O povo de Israel ficou escravo durante 400 anos no Egito. Muitos poucos estavam habitando, e muitos outros povos estavam habitando naquelas terras. Deus deu todas essas terras que está aqui, que estende do rio tal ao rio tal, tudo. Mas durante os 400 anos que o povo ficou escravizado, muitos povos habitaram aquelas terras. Aí Deus levanta Moisés como libertador do povo, para que o povo fosse liberto da escravidão. Todos nós conhecemos quando Deus levanta Moisés e depois ele sustenta aquele povo no deserto. Outro dia eu estava comentando aqui com o pastor Antônio, não havia necessidade do povo demorar 40 anos para chegar na Terra Prometida. Era rápido o percurso, mas o povo ficou 40 anos ali, né? E, quando chegou o momento, Deus levanta Josué. Josué, depois de 400 anos de escravidão e 40 anos peregrinando no deserto, Deus levanta Josué para conduzir o povo a entrar na terra da promessa. Tremendo, né? Josué era um guerreiro. Né? Nós vemos que um texto que Moisés fala para Josué ir lutar contra os amalequitas. E via que ele era um guerreiro. E Moisés era um homem paciente, muito manso, como dizem Números. Moisés era um homem, Números 12, versículo 3, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Alguns entendem a palavra manso como calminho ali, manso. Mas manso também quer dizer o quê? Sabe o quê? O sentido. Que, nesse sentido, Paulo também era um homem manso. Manso é aquele que está disposto a abrir mão dos seus direitos. Foi o que ele fez. Ele falou para Deus, ele intercedeu pelo povo, dentre as muitas vezes que o povo pecou, ele se colocou na intercessão. A intercessão, matematicamente, é aquele círculo que pega um outro círculo aqui, né? E a intercessão é ali no meio, é se colocar no meio. E ele falou, Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Se o Senhor não for salvar, né, risca o meu nome do livro da vida. Paulo fala algo parecido, se colocando, né, disposto a abrir mão dos seus direitos. Isso é ser manso. Ser manso não é falar mansinho, né, não é isso. Mas envolve a paciência, envolve a reflexão, né? Josué era um guerreiro. Lá em Êxodo, no capítulo 9, Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. E no versículo 13 diz que Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. Depois desse êxodo, ele se transformou no capitão do exército. Né? O que significa Josué, o nome Josué? Aqui. Que o nome dele antes era Oséias. E Moisés mudou o nome dele para Josué. O nome Josué significa Deus salva. Eu anotei aqui. Não sei o que acontece quando eu chego aqui, eu me perco nas folhas. Como diz aquele texto assim, as muitas palavras te fazem delirar. Como falaram para o Paulo, né? Para o pastor Paulo. Paulo estava ali pregando tudo, aí não sei quem falou, sobre isso nós te ouviremos em outro momento. As muitas palavras te fazem delirar.
Eu falo assim, as muitas folhas aqui me fazem me perder. Depois do êxodo, ele se transformou no capitão do exército. Antes ele se chamava Oséias, que significa salvação. Mas depois o nome dele foi mudado para Josué, que significa o Senhor salva. Oséias, salvação. Josué, o Senhor salva. E o interessante é que Josué é a forma grega de Jesus. Quando o anjo apareceu a Maria e a José, ele disse o quê? Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Então, nós vemos aqui quem nos conduz a entrar na terra da promessa é Jesus. Amém? Isso já no Antigo Testamento já apontava para Jesus. Sem mim nada podeis fazer, como diz o Senhor. Josué, ele foi destinado a transformar a promessa de Deus em realidade. E isso coloca o livro de Josué, ele é para o Antigo Testamento aquilo que o livro de Atos é para o Novo Testamento. Assim como Josué, ele entrou, foi escolhido para tomar posse da promessa, a igreja, em Atos, também tem que avançar para tomar posse das promessas de Deus, porque Deus nos deu as suas muito grandiosas promessas. Amém? Então, não esqueça disso. O livro de Josué está para o Antigo Testamento, assim como o livro de Atos está para o Novo Testamento. E aqui nós vemos que Deus estava preparando Josué, porque diante de Moisés, né, um grande líder, imagine a insegurança de Josué, insegurança mais do que normal. Por isso que várias vezes nós vemos Deus falando, seja forte e corajoso. Deus toca no ponto que a gente precisa. Ele sabia que Josué precisava dessa palavra de ânimo, assim como a igreja precisa de palavra de ânimo, sim. Ele diz, seja forte e corajoso. Ele diz em alguns trechos aqui, assim como fui com Moisés, serei com você. Deus é de uma parceria, né? Quando ele sabe como animar o servo dele, ele sabe como encher essa pessoa de subsídios para que a vontade dele seja feita através dela. É através de você, Josué, que o meu povo vai entrar na terra. Não adianta estar com medo, seja forte. Não adianta dizer que é fraco, seja forte. Não adianta estar com medo, não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. E uma coisa que fica também, que às vezes a gente pensa assim, que às vezes Deus coloca alguma coisa nas nossas mãos para fazer. E tem coisas que a gente acha, não vou conseguir. Sozinha, sabia que você não vai conseguir mesmo? E a ideia é essa? Porque a obra que Deus tem na tua vida, o trabalho que Ele tem para fazer através da tua vida, é maior do que a tua capacidade. Sabe por quê? Porque se fosse igual à tua capacidade, você ia atribuir ao teu braço, a você. Inconscientemente, você ia, realmente eu tenho condições, tenho capacidade, né? Estudei para isso. Não. O que Deus tem para você é maior do que a tua capacidade humana, porque Ele não quer que você haja sozinho. Amém? Podemos dar um glória a Deus bem cheio, né? Glória a Deus. E Ele mostra aqui, nos dá indícios de como ser bem-sucedido. Isso não apenas para Josué, mas para todos nós. E aqui nós podemos observar, no capítulo 1, a partir do versículo 7, ele diz, tão somente seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo ordenou, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda,
para que seja bem-sucedido onde quer que você andar. Quantos querem ser bem-sucedidos? No ministério, na vida profissional. Nós temos aqui duas dicas, digamos assim, de Deus, como ser bem-sucedido. A primeira, obedecer a palavra de Deus. Ele diz aqui, não se desvie do livro dessa lei. Segue essa lei, ou seja, siga a minha palavra, não faça nada que seja contrário à minha palavra. É isso que ele está dizendo. Tenha esse cuidado. Às vezes, a gente pode até fazer algo que não era, não era para fazer isso, né? A gente se arrepende, mas temos que ter esse cuidado, essa diligência. Se a gente quiser ser bem-sucedido, nós precisamos obedecer a palavra de Deus e depois, algo que às vezes pode ser até um pouco mais difícil, mais demorado, porque envolve o trabalho do Senhor, que se implica em desenvolver em nós determinadas características, para que a gente possa entrar na terra da promessa, para que a gente possa, que o Senhor possa cumprir na nossa vida o que a gente espera, que às vezes não chegou a hora. Nós precisamos desenvolver determinadas características que estão aqui, nesse texto que nós lemos. Que características são essas? Força, coragem, confiança, ânimo. Nós precisamos disso para entrar na terra da promessa. Nós vamos depois, você vai ver quantas terras o Senhor prometeu para a tua vida, que é tua, e você tem que tomar posse. O que é tomar posse? É entrar na terra. É diferente de propriedade. No direito civil, nós vemos essa diferença, posse e propriedade. Tem até pessoas que vendem terreno aí e falam assim, isso é posse, porque chegou lá e tomou posse, né? Ficou morando ali. Então, tomar posse é ir, não é ficar esperando, sentado aonde você está. Josué teve que se levantar e atravessar o Jordão junto com o povo. Ele teve que molhar os pés no Jordão. Aí o Jordão, as águas pararam, reverteram, né, o curso do rio. E os sacerdotes ali segurando a arca, simbolizando que Deus está na nossa frente. Quando você, às vezes, você tem que tomar uma atitude. Deus nos mostra isso. Uma vez, foi na época que eu senti que o Senhor queria me tirar da igreja onde eu estava, e eu ficava, Senhor, é tão difícil. Eu estava sentindo assim, e Deus me deu uma palavra, tipo 5 horas da madrugada. Eu estava ali lendo o Salmo, que diz, você tem que tomar decisão. Se você tomar uma decisão bem intencionada, ainda que essa decisão seja errada, eu reverto. Deus me deu isso, foi aí que eu consegui descansar e dormir. Porque Deus faz isso. Tem decisões que precisam ser tomadas. Aí, tomei uma decisão errada, mas bem intencionado, sem dolo, sem malícia, sem intenção obscura por trás. Você foi sincero, você tomou aquela decisão. Normalmente, se colocou em oração diante de Deus, a decisão que está no teu coração é essa. Mas o que nós não podemos é ficar ali. Ele falou, Moisés já é morto. Você tem que atravessar esse povo, né? E Josué, Moisés era manso, foi o grande legislador do povo, Deus, através dele, deu as leis, tudo para o povo, mas nós precisamos de algo mais do que a mansidão de Josué para poder entrar na terra. A gente precisa do espírito guerreiro de Josué. É isso. Esse espírito guerreiro. Josué, ele estava temeroso por conta de um grande líder, que era Moisés. Mas ele era um guerreiro, porque quando
Moisés falou para ele, vai lutar contra os amalequitas, ali ele foi chancelado, né, o chamado dele de guerreiro, ele matou todos ao fio da espada, ou seja, ele demonstrou ser um guerreiro, ter um espírito guerreiro, mas, acima de tudo, também ele era humilde. Né? Se fosse outro, opa, chegou a minha vez, Moisés já morreu, o Senhor me chamou. Não. Ele era uma pessoa humilde. Agora, imagina o que Deus pode fazer através de uma pessoa que tem um espírito guerreiro, que tem o ânimo, nós vamos falar isso sobre ânimo, confiança em Deus e é humilde. Deus pode fazer grandes coisas, e é isso que Ele quer de nós. Ele quer de nós que nós mantenhamos a humildade, que a gente não se ache superior a ninguém. Em honra, julgai os outros superiores a você mesmo. Às vezes, preferir os outros em honra do que a você. Né? É o que diz a palavra. Nós temos que crer que é Deus que está agindo através de nós, que Deus que está falando através de nós, mas ter também esse bora! Bora, igreja! Esse bora, com acento assim. Vamos embora herdar a promessa. Jesus já falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E tem coisas, já reparou que tem coisas que a gente não resolve na nossa vida? A gente ora, aí lamenta, aí as coisas não dão jeito. Aí tem outra situação, a gente ora, a gente parece que está orando sempre pelas mesmas coisas. Quando Deus quer que a gente avance, que a gente saiba resolver os nossos conflitos, que a gente saiba prosperar nisso. Nós precisamos do espírito guerreiro de Josué. E tem algo que é muito importante, que tem a ver com esse espírito guerreiro. Quando Moisés, vocês lembram, quando Moisés enviou os espias para a terra de Canaã, para espiar a terra de Canaã, foram 12 espias, um de cada tribo. E eles foram lá espiar a terra de Canaã e fizeram um relatório e apresentaram, mas olha, a terra é assim, tem fruto, um cacho de uva tem que ser carregado por 2 homens, né? Mas a maioria, os 10, aquela terra tem gigantes, nós seremos como gafanhotos ou como insetos, a gente não vai conseguir. Foi o que eles falaram para Moisés. Aí Josué e Caleb não. Josué e Caleb falam, não, nós vamos conseguir sim. Os outros 10 desanimaram o povo. Josué e Caleb falam, vamos conseguir sim. Sabe, isso causou indignação no coração de Deus. E por isso que Deus colocou essa palavra assim, para a gente ter cuidado de não desanimar o nosso irmão. Porque Deus não se agrada disso. O que aconteceu? Deus falou, toda essa geração que não creu, não entrará na terra. Só Josué e Caleb. Porque Caleb, com 85 anos, falou, com 40 e poucos, eu estava forte e agora eu quero o Hebrom. Entendeu? Entendem, igreja, aonde o Senhor quer, o que Ele requer de nós? Que, às vezes, a gente se sente desanimado, sim, é normal isso. Mas nós temos que desenvolver uma característica que é essencial para a gente tomar posse da terra. Sabe qual é? Saber recobrar o ânimo. Diz o texto que fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Não importa se você ainda está sofrendo com um problema, não importa se aquilo ainda está te incomodando, não fique carregando correntes, arrastando correntes e com uma nuvenzinha preta andando em cima da tua cabeça. Ó vida, passo por tantas lutas, o inimigo perturba tanto a minha vida. Às vezes vemos crentes assim. Quando Jesus diz, saiba recobrar, e isso faz o outro desanimar.
Nós, quando estamos desanimados, a gente tem que chegar e falar para o Senhor, Senhor, estou desanimado, vou jogar a toalha. Quantas vezes, né, não falamos isso? Mas saibamos recobrar o ânimo. Pega um texto, um salmo, lê em voz alta, lê o salmo, mas lê. Tu és a minha fortaleza, tu és o socorro bem presente na angústia. E você começa a declarar a palavra de Deus, o ânimo vai voltar para a tua vida. Creia, prove e veja que o Senhor é bom. Tem que provar, tem que agir dessa maneira. Então, o Senhor falou muito ao meu coração que nós, Igreja do Senhor, temos que saber recobrar o ânimo, resistir em tempos de crise. Muitas vezes você vai olhar para a direita e para a esquerda e não vai ver quem se importe com você. Quem já passou por isso? Momentos pequenos, que você sente assim como se você estivesse sozinho, ninguém se incomoda com você. Mas o Senhor está com você. Então, não olhe para aquela situação, aquilo é passageiro. Daqui a pouco, você vai ver que tem pessoas que gostam de você realmente, tem pessoas que te ajudam, tem pessoas que oram por você. Sabia, muitas vezes eu oro por alguém daqui assim de manhã e eu não falo nada para a pessoa, mas Deus, na hora, quando eu estou orando, entregando o meu dia, às vezes, quando eu estou intercedendo pela minha família, às vezes Deus coloca um rostinho aí de vocês, aí eu intercedo. Então, às vezes, você nem sabe, mas tem gente orando e torcendo por você. Mais são os que estão a teu favor do que os que estão contra você. Então, isso desagradou o coração de Deus, esse desanimar, né? Eles não entraram. Vocês veem que da geração antiga, só Josué e Caleb entraram. Por isso eles ficaram 40 anos no deserto. Toda aquela geração pereceu no deserto. E tem outra coisa também, nós precisamos de confiança, de coragem. Por quê? Porque nós vamos ter que expulsar os inimigos que estão nas terras que o Senhor nos prometeu. Eles chegaram lá, o que aconteceu? A primeira foi Jericó, certo? Aí Josué mandou espias a Jericó. Foram lá 2 espias. Do mesmo jeito que Moisés fez com a terra toda de Canaã, Josué começou com Jericó, que foi a primeira, né? Se eu não me engano. Depois acho que foi Ai. E o que aconteceu? Ali, uma mulher chamada Raabe, ela escondeu os 2 espias. E ela pediu que lembrasse dela e da família dela, falando, eu sei que o Deus de vocês deu essa terra para vocês. O que ela falou? Eu anotei aqui o que essa mulher falou para eles. Palavras de Raabe, a mulher que escondeu os espias que foram enviados a Jericó. Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. E que o pânico, o pavor que vocês estão causando, caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo por causa de vocês. Olha o que Raabe falou para eles. E assim, o Senhor diz para nós, nesta noite, muitos têm pavor de vocês, muitos dos teus inimigos têm pavor porque veem o que Deus tem feito na vida de vocês. E veem que Jesus venceu o mundo. Nós carregamos esse nome, né? Jesus venceu o mundo. Então, quem nos conduz ao cumprimento da promessa é Jesus. É o Senhor salva. Josué é a forma grega de Jesus. Então, nós precisamos expulsar os nossos inimigos das terras que estão ocupadas. Quando nós nos convertemos, nascemos de novo, o Senhor nos deu uma herança. Quantos creem? Amém? O Senhor nos deu promessas, que são terras. Por exemplo, a terra da salvação. Diz lá em Atos 16, 31, creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, você e toda a tua casa.
lógico que isso estava se referindo à família do carcereiro, que não seria morta, mas eu creio que também é uma palavra para nós, uma promessa de salvação. Se você crê no Senhor Jesus, essa terra da salvação da tua família é tua. Toma posse. Como é que a gente toma posse? Orando e, mais do que falar, dar um bom testemunho. Orar e dar um bom testemunho. Quando diz que Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus, nós temos que fazer isso com os nossos familiares em oração. Senhor, em teu nome eu tiro essa pessoa das trevas e transporto para o reino do conhecimento de Cristo, de Jesus. Tem algumas respostas que já vieram à minha vida, né? Pessoas da minha família, que foi o momento que eu mais jejuei e orei na minha vida, que meu irmão falou assim, tu vai secar de tanto jejuar, mas eu me sentia segura. Não estou falando isso, que se você não jejuar, tua oração não vai ser atendida, não. Não é isso. Não sejamos assim fundamentalistas, né? Mas a Bíblia nos orienta acerca do jejum. É uma arma poderosa que você mortifica a carne e você fala, Senhor, eu não quero comer nesse momento, eu quero buscar a tua presença. Então, você coloca Deus em primeiro lugar. E eu orei por uma pessoa da minha família, um jovem, e hoje ele está bem, está trabalhando, encontrou o rumo, está em outro estado, né? E Deus está me dando vitórias. E eu já falei, a minha oração sempre, Senhor, não deixa nenhum deles partir dessa vida sem a certeza da salvação. E eu pedia, Senhor, eu quero ver a salvação da minha mãe, eu quero ver a salvação do meu pai. E eu vi. Amém? Não deixe para lá. É algo que você tem que orar, você tem que tomar posse. É a terra da salvação de toda a tua casa. Tem uma outra promessa, terra da provisão. Né? Às vezes os tempos são difíceis, desemprego, mas nós cremos naquele versículo, nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. E tem no Salmo 37, nos versículos 18 e 19, que diz algo muito importante, você pode tomar posse para a tua vida e ter certeza de que você pode, sim, ter uma provisão farta. O texto diz, deixa eu lembrar na outra versão, para eu não ter que ficar abrindo, o Senhor cuida da vida dos seus íntegros, dos seus justos. E o final diz, em tempos de fome desfrutarão fartura. Recebe, é uma promessa para a tua vida. Em tempos de fome, em tempos de crise, você pode desfrutar fartura. Você não tem que passar fome porque o tempo é de fome. Deus falou, em tempo de fome desfrutarão fartura. Receba isso para a tua vida. Terra da segurança e da paz. Às vezes, né, tem pessoas que acham que tem que estar sempre sendo perseguida pelo inimigo, sempre passando por luta. Eu conheço pessoas que estão sempre falando de luta, disso. Olha o que diz o Salmo 23, versículo 2 e 4. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Deus tem isso para você. Só faltava... aquele desenho, aí o bonequinho dormindo. Recebe isso. Aceita quando Deus coloca para você aqueles momentos de paz, quando você vai passear, viajar, ver a tua família, quando você não tem nada para fazer e está ali, você olha para o céu. Isso é teu. Você não tem que ficar o tempo todo estressado, trabalhando, desesperado, preocupado com alguém. Tem gente que vai atrás de problema. Eu tenho uma conhecida que ela faz isso. Todo dia, 8 horas da noite, ela liga para todos os familiares para saber se tudo está bem, se aconteceu alguma coisa. Ela fala isso. Eu ligo,
Ou ela busca. Eu falei, fulana, não faz isso, não vá atrás do problema. Quem procura, acha. Né? Temos que, assim como a gente duvida, quem duvida que vai ter uma vida maravilhosa daqui para frente, que não vai ter... A gente duvida que as coisas boas vão acontecer com a gente, sabia? Mas se falasse uma desgraça, a gente já fica com medo. Então, a gente acredita que a desgraça pode acontecer, mas como é o nome? A felicidade não. Comece a duvidar que a desgraça vai te atingir. Eu duvido que esse mal chegue na minha casa. Eu estou coberta pelo sangue de Jesus. Eu duvido de você. Enfrente essas coisas. Augusto Cury fala isso. O psiquiatra que é cristão, ele diz isso. Nós ficamos no terreno, sentados ali, assistindo tudo que os outros fazem com a nossa vida. Ele falou, sai do auditório e sobe no palco e toma a direção da tua vida. A vida é tua. Faz como aquele que mudou o nome. Não me sobrevém aflição. Jabez não aceitou um destino que a mãe dele estava impondo a ele, porque ela sentiu dor no parto, não quer dizer que ele vá ter uma vida de dor. Foi isso, botou o nome dele por causa disso. Aí ele falou, Senhor, eu não quero essa vida para mim, que não me sobrevenha aflição. E diz o quê? O Senhor ouviu a oração de Jó. Os nossos inimigos, eles estão apavorados. E o cumprimento da promessa traz descanso. Para finalizar, né? Quase finalizando, né? Finalizando no Velho Testamento, diz lá em Josué, no capítulo 21, dos versículos 43 ao 45, desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor de tudo que havia jurado a seus pais. Vai chegar um momento na tua vida que, em determinada situação, você vai repousar. Aquela terra é tua. Enquanto estivermos aqui, vamos, sim, passar por lutas, aflições. Vamos ter que buscar arrependimento de nossas atitudes, isso é importante. Mas a gente pode fechar ciclos. Resolver, eu creio que tem pessoas aqui, não é o meu caso, mas tem pessoas aqui que a terra da salvação da família já foi conquistada, né? Tem pessoas que ainda precisam conquistar essa terra. Eu ainda preciso conquistar essa terra. Mas, de repente, eu já estou mais vezes usufruindo dos pastos verdejantes e das águas tranquilas do que no início do meu chamado, que eu ficava aflita. Oh, meu Deus, é tanta luta. Assim, hoje eu já sei repousar em pastos verdejantes. Essa terra eu conquistei para mim. Eu falo, eu quero. Sabe o que é felicidade? Por exemplo, para mim, hoje, felicidade é chegar daqui a pouco da minha casa, comer pipoca, vendo filme, brincando com as minhas 2 gatinhas, porque uma apareceu agora. Abandonaram na minha porta. Eu amo brincar com elas. E hoje de manhã eu estava ouvindo o louvor que a gente vai cantar, e eu cantava, e as 2 ali estavam ainda se estranhando. Mas isso, eu não abro mão disso, não abre mão daquilo que te faz bem, de chegar na tua casa. A melhor coisa que eu vejo de sair é voltar para casa. Eu amo voltar para casa, amo estar ali. Entendeu? Eu tenho alguns lugares que eu gostaria de viajar, de conhecer, mas isso é com o Senhor. Hoje eu não tenho mais aquela ansiedade, eu quero conseguir isso. Tanto é que eu me pergunto, qual é o teu sonho? Hoje eu já não... Entendeu? De nada tem falta aqueles que buscam o Senhor. Tem muitas coisas que eu quero, mas se não acontecer, eu não vou ficar triste por causa disso. E outra coisa que eu quero agora finalizar assim,
em Romanos 8, no capítulo 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus já deu o melhor dele, que é Jesus, por nós. Ele já nos deu isso. Isso não esse. E já bastava o fato dele nos dar o filho dele para morrer por nós, já não precisava dar mais nada, mas ele diz que ele nos dará com ele todas as coisas. E eu falei: Senhor, todas as coisas, por que que o Senhor continua? Vou fechar com essa palavra, você receba para a tua vida. Deus é amor, certo? O que significa amor? Quando a gente pede para dar um conceito de uma coisa muito abstrata, fica difícil, né? Mas nós conhecemos, pela palavra de Deus, que amar é se entregar. Até no casal. O casamento, um se entrega para o outro, porque um ama o outro. Se um não se entregar para o outro, o casamento não é consumado. Amém? Então, amar amor é entrega, é dádiva. Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho. E Deus continua amando tanto você, que mesmo depois dele ter dado o seu filho, ele vai continuar te dando todas as coisas. Porque o caminho do amor não pode ser interrompido. Deus não vai nunca conseguir parar de te abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes nós não merecemos, mas ele não pode parar de se doar, ele não pode parar de dar. E, já fechando com um testemunho que eu li num livro, convido o Ministério de Louvor, nós vamos cantar um louvor que eu escolhi ontem à noite, que ninguém conhecia, inclusive eu. Mas tem a ver com toda essa palavra, né? E nós vamos cantar esse louvor. Um testemunho. O pai levava a filhinha para o shopping. Aí, ali, ele via o que ela gostava, o que ela queria. E ele não podia dar tudo. Mas ele via que ela estava olhando para aquilo. Ele fazia de tudo para depois que ele recebesse, ele pudesse comprar aquilo que ela viu na vitrine e ela nem pediu para ele. Tem coisas que Deus sabe que você quer, que Deus sabe que ia agradar o teu coração, e você nem pediu para ele, mas ele vai te dar, ele quer te dar, aleluia. Vou pedir à igreja que se coloque de pé, que Deus continue nos abençoando, jorrando dessa fonte, aleluia, aleluia. Enquanto a gente canta esse louvor, eu sempre faço assim, eu já falei com a pastora Cris, pastor Dilon, que eu agradeço a oportunidade, muitíssimo. Se você está precisando desse impulso, de ser fortalecido para tomar decisões, para tomar posse das terras que o Senhor te deu, se você está muito parado e não sabe como orar, como agir, vem ao altar do Senhor e nós vamos orar por você. Enquanto nós cantamos, você pode vir ao altar do Senhor. E assim que as pessoas vierem, se não quiser, não tem problema. Se as pessoas vierem, pastor Murilo, pastor Antônio, pastor Dilon podem estar aqui orando, né? Se você quer ser fortalecido, quer ter um espírito guerreiro, amém? Aleluia! Deixa eu ver aqui a letra, porque eu não sei de cor. Não tem. O nome é Minha Herança, está ali. Tome posse da tua herança. Se subo ao Sinai, tem fogo. Se subo ao Moriá, tem sacrifício.
subo ao Carmelo, tem resposta ali. Se subo ao Gerizim, tem bênçãos pra mim. Os frutos desta terra herdei. Atravessei desertos, alcancei. Você vai alcançar. Me deste uma terra onde mana leite e mel. Nós somos o teu novo Israel. Subir, conquistar, tomar posse da herança, provar das grandezas de Deus. Os frutos desta terra herdei. Atravessei desertos, alcancei. Vai ser duro, mas continua em frente. Me destes uma terra onde mana leite e mel. Nós somos o teu povo Israel. Vou subir, conquistar, tomar posse da herança, provar as grandezas de Deus. Vou cercar o arraial por decreto real. É Deus. Cerque a tua terra com oração. Aleluia. Onde eu puser os pés, o Senhor já me deu. Eu esqueci a melodia. Não tenho inimigo nem gigante, filisteu. Vamos de novo. Diga, declare, onde eu puser os pés, o Senhor já me deu. Não temo o inimigo, nem gigante, nem nenhum filisteu. Eu esqueci a melodia. Vou subir, conquistar. Aleluia. Senhor, toma cada vida que ouviu a tua palavra, Deus. Fortalece. Derrama da tua unção poderosa sobre cada um. Oh Deus, enche de coragem, de confiança em ti. Dá a cada um o espírito guerreiro para herdar as tuas promessas, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, por esta noite maravilhosa.